Pois é, olha só, é isso mesmo. Nós vamos bater um super papo sobre a vida profissional e também ficar por dentro de todas as curiosidades envolvendo Silvinha. Bom dia. Seja bem-vinda, que coisa boa. Obrigada, te receber aqui. Tá bonita de verde, hein? Obrigada. Olha as colchonas da Silvinha, gente. Isso, Felipe? Olha as colchonas. Tá bonita. Relaxa, Felipe, por favor, relaxa. Bom dia, gente. Amizade de quantos anos? 30? 25 anos, né? Ela tá de palmeirense hoje. Não estou de palmeirense hoje. Eu sou São Paulino e estou aqui em homenagem a Esperança. Verde Esperança. Verde de Esperança. Silvinha, você é lambadeira, não? Eu gostava muito de lambada, gostava muito. Quem não dançou lambada naquela época das novelas? Beto Barbosa ia direto lá no Qual é a Música. Pois é. Né? Todo mundo era amigo ali, todo mundo se conhecia, Kaoma e tudo mais. Então, quem nunca dançou lambada? E aí ele ficou estressado só porque ele perguntou de lambada. Mas, gente, é um ritmo muito antigo e hoje em dia ele tem um outro nome, rala coxa, alguma coisa assim do gênero. Tem um rala peito também, ótimo. Não sei disso aí não, mas rala coxa. Então, Beto, não fica estressado não, gente, né? Hoje em dia tem um outro nome, o ritmo que você chamava de lambada antigamente. Segue o baile. É isso aí. Como importante é divulgar o trabalho. Também, tudo graças firme. A Deus, tudo firme, igual geleia, mas a gente segue o baile também, vamos seguindo, vamos tocando pra frente. E teu pai tá bem? Tá ótimo. Ele tá melhor de todo mundo. Você sabe que ontem aqui no programa, né, Fê, a gente exibiu um vídeo dele de uma situação, nem me lembro de da menina do bambu. Vamos colocar? Isso não tem falar, né? Até hoje, né? Acharam a menina, afinal? Vamos Deveriam ver o vídeo achar. Primeiro. Calma, que a Mari tá vendo aqui. A Mari tá vendo vídeo. lá. Mas ontem a gente tava falando dele assim, Silvio, eu acho legal te perguntar isso. O quanto a televisão brasileira, de alguma forma, ela era mais solta do que ela é hoje, né? Aquela era coisa mais saudável. Mais prendida, né? sabe, sem muitas regras, aquela coisa, aquele medo de falar aquilo que pensa e aquele improviso na hora e tal. E teu pai, ele representa muito isso. Como é que você vê hoje a televisão brasileira? Chata. Eu acho que tanto a televisão quanto as redes sociais estão muito chatas. Qualquer coisa que você faça, qualquer coisa que você fale, você é recriminado, você é julgado, você é massacrado. E antigamente as coisas eram mais... Não que essa brincadeira que a menina fez, claro, ela foi extremamente espontânea, mas foi saudável, foi uma coisa sem malícia, sem muitas regras. E hoje em dia, qualquer coisa que você fale, as pessoas te cancelam, né? Te censuram, te xingam, te ofendem. E é uma coisa muito, muito chata. Muito chata. Gente, são 11h29 para vocês que nos acompanham nesta sexta-feira. Já tá no ponto o vídeo, hein? Tá lá. Vamos rodar. Qual é a diferença do poste, do bambu e da mulher? Qual é a diferença do poste, do bambu e da mulher? Tá bem besteira. Qual é a diferença do poste, do bambu e da mulher? Não sei. O bambu, o poste dá luz em cima, a mulher dá luz embaixo. O poste dá luz em cima, tá certo. A mulher dá luz embaixo. E o bambu? Canta. Sem vergonha. Ela deixou o Silvio Santos constrangido. Sem vergonha? Sem vergonha. Hoje ela seria completamente, meu Deus, cancela essa menina, ou faz qualquer coisa, ou vamos bater nos pais, alguma coisa assim do gênero. Mas ela foi completamente... Eu ouvi essa piada, porque não veio dela, era uma criança, e de repente ela soltou. Foi brincar com o Silvio Santos, enfim. Você tá namorando? Eu tô noiva. Tá noiva? Eu tô noiva, Silvia. Fiquei noiva dia 18 de abril. Sertanejo, maravilhoso. Do Gustavo Moura, da dupla Gustavo Moura e Rafael. Ele me pediu, assim, do além, em noivado, foi muito legal. Na hora que ele abriu a caixinha, eu comecei a rir, porque ele é uma pessoa extremamente imprevisível, leonino, né? Claro. Extremamente imprevisível. Quando ele veio, ele me deu esse colar, e aí ele veio com uma caixinha pequenininha. Quando ele abriu e viu um par de alianças, eu comecei a rir. Ele falou, você não gostou? Eu falei, não, eu amei, mas é imprevisível, é uma coisa que eu não esperava vir dele. Esse pedido do noivado, claro que eu aceitei e tá aí, a gente Mas tá você tá juntos. feliz? Muito. E vai casar? Muito. Vamos, eu não sei quando. Ele jogou essa bomba pra cima de mim. Eu acho válido fazer alguns alertas, Felipe Campos. Quais deles? Ai, meu Deus, que medo. O casamento, ele é a privação da liberdade. Não é, não. Não é por nada. Não é, não. Não é privação de nada. Não. Aquele moletom, na verdade, o Paulo Matias, ele é casado, mas o moletom dele, aquele foguinho que tá ali, é o símbolo do Tinder. Deixa eu contar. Gente, as pessoas... Esse é o grande problema. Tinder, você é muito malicioso, É
você perguntar. Ninguém é dono de ninguém. Não é porque você bota uma aliança que a mulher vira sua dona. Eu acho que assim, o homem tem que ter o momento dele, a mulher o momento dela e o momento dos dois. Casamento é a união perante Deus, perante as famílias. É um compromisso hoje em dia. E as pessoas não ligam mais pra isso, né? Hoje em dia o amor, compromisso de casamento não existe mais. Mas eu acho que assim, não é porque você casou que você botou uma coleira na pessoa. Isso é completamente errado, esse pensamento. A gente tem que voltar com essa coisa, com essa história de a união familiar perante Deus, perante as famílias, perante os pais, que tem pais casados há 50 anos. Meus pais, por exemplo, são casados há 40 anos, 45 anos. Então a gente tem que voltar hoje em dia, porque hoje em dia tá aquela coisa, vamos juntar os panos de bunda. Não deu certo? Separa. Isso é o erro. Então, o amor, a constituição, o casamento, não existe mais. Isso é verdade. Não existe mais. Está muito fácil, está tudo muito facilitado e sem sentido. Mas cá entre sem nós, respeito. mais uma vez. Não, eu tenho mulher, vontade de costurar a boca de quem fala assim, né? eu prefiro hoje ter cachorro do que filho. Gente, tudo bem, eu amo cachorro. Eu amo cachorro. Eu amo. Mas eu acho maravilhoso você ter filhos também, né? Não, mas eu tenho filhas também. Eu sei que você cria cobra. Vocês sabiam que a 8 cobras? Deus. Nossa. Isso porque ela vai casar. Não, mas eu tinha antes dele. Inclusive, foi a primeira foto que eu mandei pra ele. Imagina, cuidado, imagina. Na hora que o menino sair da linha, imagina quando chegar a cobra. Não, mas a gente começou a conversar pela internet de madrugada. Ele pediu, me manda uma foto sua. Eu mandei uma foto com a minha cobra. Ele ficou, que é isso? Eu falei, uma cobra, ué. Ele achou que eu fosse me mandar uma foto. Mas vocês sabiam que a Silvia é veterinária formada. Fala, Antônia. Peraí, turma, que a Antônia tá conectada, é mais difícil de ouvi-la. Por favor, Antônia. Oi, bom dia. Sua linda, tá boa? Tão bem, graças a Deus. Olha, você é vista pela imprensa, assim, eu não te conheço, já conheci a Patrícia, a sensação que eu tenho é que das filhas você é a mais solta, é a mais na lata, é a mais que fala o que pensa, é a mais... Ariana. Agora entendi. Ariana de que dia? 18 de abril. E eu sou dia 19, ou seja, tá tudo ali, agora a gente entende tudo. Mas assim, primeiro que eu já me apavorei com um negócio que eu tenho medo daqui a pouco o Felipe vir no programa chorando porque o Ibama levou as cobras da Patrícia pra vai chorar. Da Silvia. Não. Ele chora, chora o tempo eu chorei inteiro pela capivara. Eu chorei também. E o final foi maravilhoso, né? Mas isso foi por uma outra... Qual a sua opinião sobre o Ibama aí? Não, peraí, mano, deixa eu concluir minha pergunta, Silvia. Foi mal. Perguntar uma coisa. Eu sei que você é na lata, você falaria, existe ciúmes, assim, entre as irmãs, você, Rebeca, Patrícia, em relação ao SBT em si? A Patrícia, eu penso que a Patrícia tenha mais destaque no canal, aí reza a lenda que na falta do seu pai quem vai assumir é a Patrícia, enfim, você falaria desse assunto? Falo, claro, eu acho assim, Antônia, todas nós tivemos acesso ao SBT, meu pai Felipe sabe, eu comecei a trabalhar com meu pai com 16 anos, e assim, eu acho que cada uma de nós tem o nosso espaço lá dentro, então assim, eu me achei com o infantil, a Patrícia se achou com adultos, com auditório, a Rebeca se achou ali num programa mais tranquilo, a Renata, a Cíntia e a Daniela mais administrativa, então cada uma de nós trilhou o seu próprio caminho e ele deixou a gente muito livre em relação a isso, sabe? Então assim, não teve essa competição, essa coisa de não, ela parece mais do que eu, não, cada uma de nós tem o nosso espaço lá dentro e ele trilhou, né, Fê? Sim. Ele trilhou muito bem isso durante os anos aí, com cada uma de nós, não foi nada conversado, não foi nada, não, você vai fazer isso, cada uma de nós achou o nosso caminho. E é isso que tem, foi bem natural. Quem nos acompanha pelo rádio, turma, são 11h35, nós estamos recebendo aqui com muita alegria Silvia Bravanel, apresentadora do SBT, para poder bater um papo sobre vários assuntos. Posso te fazer uma outra pergunta sobre relacionamento? Quais vocês quiserem. Eu me interessei muito por esse tema. É um tema gostoso de conversar. Pronto, lá vem. Ele é muito mais novo que você. 17 anos, sim. Você vê dificuldades num relacionamento Nenhuma, porque, assim, por mais que ele tenha 17 anos a menos que eu, mas ele trabalha desde pequenininho, desde os 6 anos de idade, então ele é muito maduro como profissional, como homem, teve que trilhar o caminho dele também sozinho, saíram de casa novos, a mãe e o pai deram asas aí pra eles, então eles tiveram ele teve que amadurecer antes do que o previsto para a idade dele e tudo mais. Então a gente é muito compatível, psicologicamente falando, profissionalmente falando, um puxa o outro, um ajuda o outro, assim. Então tá sendo muito legal essa coisa por mais que a gente seja mais, tenha essa diferença de idade, mas
compatível mesmo, tranquilo. Patrícia, nós temos no programa o nosso Silvia. Zé Gotinha. Silvia. Aliás, desculpa, É Silvia, Nós temos aqui no nosso programa o nosso Zé Gotinha maravilhoso. Oi, Zé Gotinha. Eu adoro o Zé Gotinha. Mas eu não tô gostando muito do IBAMA ultimamente. Eu queria ouvir sua opinião. Se Ela tem como combos, veterinária, como né? veterinária, exato. O que é que você acha desse tipo de atuação? A gente falou aqui que o IBAMA não tinha nem gasolina. Quem pagou a gasolina pro IBAMA ir lá foi a Joana Não, eles jogaram a capivara na jaula lá. É uma jaula horrível, né? Olha, essa questão do IBAMA teve a ver com uma outra pessoa, que eu prefiro não citar nomes aqui, entendeu? Mas assim, eu como veterinária, eu acho que assim, eu cuido dos meus bichos, eu tenho animais, são todos registrados, tem todo o registro, tá tudo certinho ali. Eles podem ir lá, já fizeram visita no meu espaço, ali no meu aras, fizeram visita, chegam de repente, tá? Eles não avisam quando eles vão, e eu acho corretíssimo isso, porque eles têm que dar conta mesmo, né? Se você está maltratando o animal. A Filomena, por exemplo, é um animal extremamente muito bem cuidado. Por mais que ele tirava foto dela com óculos, com lencinho, aquela coisa toda, ele não estava agredindo fisicamente o animal. Muito pelo contrário, ele fez questão de construir a casa dele numa casa de palafita, em cima do lugar onde a Filó mora, para não tirar a Filó do habitat dela. Aí, de repente, vão lá, pegam a Filó, tiram a Filó daquele ambiente saudável que ela vive, colocam ela numa jaula, botam ela para tomar água suja numa tina de tinta e vive com aquele ambiente. Pra quê? Por quê? Eles estão errados? Eles estão errados, sim. Eu acho que eles têm que tirar a Filó do ambiente, do habitat que ela existe, para colocá-la num ambiente melhor, não pior, para poder fazer da lei o que tem que ser, entendeu? Então, eu realmente, nesse ponto, eu fiquei muito contra eles. Mas quando eles têm que atuar pela lei, o que tem que ser, eles agem corretamente. Então, assim, eu jogo para os dois lados. Nesse ponto, eles foram completamente errados, mas por um outro motivo que eu prefiro não citar em nome de ninguém. O que nós entendemos de toda essa questão é que foi muito mais um incentivo de uma lacradora, né, que quis lacrar mais uma vez, mas que se lascou, na verdade, do que realmente um incentivo aí à proteção dos animais silvestres, como a própria Silvia não quer citar o nome, mas enfim, aí agora eu acho que tem que ter, mas eu acho que tem que ter um pouco mais de rigor também, não rigor, mas, por exemplo, a Filó, ela foi um animal silvestre, ele pode ser domesticado, né, Silvia? Ele pode, desde que seja legalizado. Tem animais que são silvestres, vamos supor, eu tenho lhama. As minhas lhamas, eles explicaram pra gente. Lhama? Eu tenho um casal de lhamas que tiveram um bebezinho agora. Mentira! Mas não são articulados, não. Não, articuladíssimos. Sim. Maravilhoso. Eles são legalizados para você ter eles como silvestres em casa. A gente chama de animais não convencionais, mas é como pet. Só que tem animais que não são pets, eles não são tidos como pets. Por exemplo, as capivaras, entendeu? Então, você não consegue um documento legalizando esse animal. Então, mas eles ficam na tua casa? Eles ficam no meu aras. Quais animais sim. você tem mais? Eu tenho cobra, eu tenho lhama, eu tenho galinhas, eu tenho patos, eu tenho lagartos, eu tenho lagartixa, tenho um dragão barbudo, mas são extremamente legalizados, tem veterinário especializado. O que é um dragão barbudo? É um dragãozinho pequenininho e ele tem espículos, ele tem espetos assim por volta da cabeça dele, nas costas. Ele é pequenininho, ele não fica grande igual o dragão de Komodo, não. Imagina se ter uma lhama. Eu mando pra sua casa o nenenzinho, nasceu um menininho, é linda. São lindas. Maravilhoso, uma lhama. A Nala e o Moro em Simba. apartamento, Paulo Matias, eu moro em casa. Você já quer que o Ela quer IBAMA vai falar. na minha casa. Alguém tem que arrumar uma plaquinha pra Antônia, pra ela poder levantar e falar, gente, eu quero falar. Eles, Patrícia, eles me deixam aqui. Não é Patrícia, Silvia. gente. É Silvia. Oi. Eles me deixam aqui, eles me deixam abandonada, jogada na minha jaulinha aqui, entendeu? São maus tratos de segunda a sexta. Tem que chamar Olha que dozinha dela, né? De casa, Tem que arrumar uma plaquinha pra ela. Silvia cuida de todos esses animais, mas ela tem um aras, não é um quarto e sala, tá bom? Não é. Pra vocês entenderem. Ô, Silvia, você sabe que a gente estava num papo aqui, que nós estávamos falando, você é uma mãe, você cuidou sempre muito bem dos seus filhos. Graças e a nós Deus. estávamos falando aqui da segurança das escolas, né? Principalmente sobre essa questão aí dessa monitorização aí agora dos professores, enfim, com os alunos, com o detector de metal. Você é a favor?
Muito. Inclusive, quando deu esse processo todo aí, eu entrei em contato com a escola, porque eu tenho uma filha especial e uma filha que não é especial, é a Luana, que é especial. Então, assim, eu fiquei apavorada. Eu entrei em contato com as escolas delas para saber como é que estava esse lance da segurança nas escolas, se eles tinham aumentado a segurança nas escolas, como é que estava, porque eu ia ajudar nesse caso. Eu me preocupo muito, que crianças especiais, elas não têm discernimento. Temos que correr, vamos correr. Verdade. Então, assim, com a escola da minha filha também, a Amanda, também já estava todo o policiamento. É um bom ponto a ser levantado, hein? Esse é um ponto levantado que ninguém levantou até agora. As crianças especiais, né? Todo mundo está falando realmente dos ataques. E os ataques aos colégios experimentais? E aí, é isso mesmo. Como que as crianças vão correr? No caso da Luana, eu conheço a Luana desde muito criança, ela tem uma dificuldade na mobilidade. Desculpa, mas continua. Sim, tem. Então, eu entrei em contato na hora com a escola, perguntei como é que estava esse lance da segurança, de como que eles estavam fazendo, de como seria para eles poderem, né... Porque as crianças realmente, tem criança lá cadeirante, tem criança, minha filha não consegue correr, minha filha não tem discernimento, pôr alguém na escola, você sai correndo. Então eles falaram, não, a gente deu o reforço, está tendo ronda escolar, a gente já entrou em contato com o governador, entrou em contato com a gente, então foi um movimento muito grande, muito sério. Tarcísio fez um trabalho incrível, excelente, está fazendo um trabalho incrível, excelente, a gente até agradece aí pelas minhas filhas, eu agradeço pelos filhos dos outros também, e o consulado americano, que minha filha que não é especial, estuda em colégio americano, então o consulado americano entrou em contato também com a escola dela, reforçaram aí, tem policiais, a paisana, tudo, então assim, fizeram um treinamento, foi muito, muito bem feito esse trabalho aí com o governo de São Paulo. Mas foi policiamento então, porque colocaram, a gente sim, aumentaram. Sobre detector de metal, e aí você falou até dos cadeirantes, também. Eu fiquei pensando, como que o cadeirante, como que faz com o cadeirante com detector de metal? No caso, eles porque as crianças especiais, graças a Deus, são inofensivas, são crianças que são anjos de Deus. Eles fiscalizam, eles colocam detector, os visitantes, os professores, os próprios seguranças, entendeu? Assim, a gente não está recriminando ninguém, a gente não está acusando ninguém. Mas a gente não sabe o psicológico de uma pessoa. Cada dia, hoje em dia, principalmente, a pessoa quer um minuto de fama, então ela vai fazer atrocidades para poder ter aquele segundinho de fama dela. Ô, Silvia, posso voltar pro assunto de televisão? Que eu queria muito te perguntar sobre a sucessão de Silvio Santos. Existe um sucessor de Silvio Santos hoje no SBT? Porque algumas pessoas até... Eu vi algumas matérias falando que o Celso Portiolli poderia ser essa figura. Você vê alguém para substituir ou ele é insubstituível? Silvio Santos, Xuxa, Ayrton Senna, Pelé, vários outros, Roberto Carlos, Hebe, vários outros não têm sucessor. Eles têm pessoas que conseguiram aprender alguma coisa com eles, mas sucessor não. São pessoas únicas. São pessoas que Deus mandou e falou, não, você vai ser isso e é isso que você vai trilhar até o final da sua vida. Eles vieram com um chip diferente. Eles não tiveram... Os Illuminati, né? Eles não tiveram... Porque, veja bem, hoje nós tivemos essa nova geração de comunicadores, enfim, que foram surgindo, que fomos surgindo, e a gente teve espelhos, nós tivemos referência. Eles não tiveram. Eles iam na pura sensibilidade. É o que estava dando certo, eles é o que estava acontecendo. Eles criaram tudo isso que nós temos no Brasil. A TV então, fica até mais triste, né? Então, assim, o Silvio Santos, ele é a essência da televisão. Então, né? mas ele é o mestre, né? Ele é o mestre. Você deve ter muito mais informações do que a gente em relação a isso, porque foram algumas vezes em que ele ensaiou uma volta ao programa e acabou não voltando. Como é que tá isso? Ele pensa em voltar a apresentar o programa? Não pensa? Ele vai parar com as aparições? O Felipe pode responder isso por mim. O Silvio Santos é uma incógnita. Hoje eu vou gravar. Ele prepara tudo, arruma tudo, faz aquela coisa toda e não vai. Ele é o dono, ele pode falar não 1 hora antes de entrar no ar, ele pode fazer o que ele quiser. Então, Silvio Santos é uma incógnita, ele faz o que ele quer, na hora que ele quer, não é? Ele faz isso mesmo. Faz isso. Quantas vezes ele não cancelou o programa? Com todos os artistas no palco, todos. A gente, pronto. Ivete Sangalo, Belo, todo mundo pronto no palco, ele simplesmente falou, não vou gravar. Pronto, acabou. Tchau, mas Silvio, tá todo mundo no palco. A Ivete veio da Bahia, você tá entendendo? Manda embora, eu não vou entrar. Tchau. Silvio Santos é uma incógnita, Silvio Santos manda, ele é o dono, ele pode. Eu só tô ali pra obedecer, eu sou funcionário. Não é assim, então, Silvia? Quem pode manda, quem tem juízo obedece, e o Silvio Santos a gente espera que ele volte a gravar, né? Que a TV fica até mais triste sem ele. Agora esse ano completa 60 anos do programa Silvio Santos, né? Vocês estão fazendo um mega especial, né? Vamos, se Deus quiser vai dar certo e a gente tá aí, é um empenho, né, de todos nós, a gente sabe que... Haja história, hein, Silvia? Haja história.
A história, você faz parte dessa história, né? Graças a Deus. E a gente está se empenhando aí, vamos ver o que vai dar. Agora, o seriado que lançou, eu soube que vocês não gostaram muito, né? Eu assisti 5 minutos, eu não consegui assistir, não vou negar. Eu tentei assistir, mas não consegui, porque eu achei, assim, uma maneira grotesca, uma maneira chula de falar da vida do meu pai. Se é para ser sátira, beleza, vamos fazer como se fosse sátira. Agora, para tirar sarro, para ser uma coisa pejorativa da vida do meu pai, eu realmente não gostei. Eu não consegui assistir, não. Não vou mentir. Porque você achou que logo no início já era uma coisa muito jocosa? Sátira, uma coisa se é pra, vamos fazer o negócio ser engraçado, vamos fazer uma sátira da vida de Silvio Santos. Beleza, então vamos vender como isso. Agora, tentar contar a história de uma maneira chula, de uma maneira grotesca, eu não aprovei, não. Eu não entendo porque eu não gostei, fazer um trabalho sério, em parceria, inclusive com vocês, tal, pra contar a história, com certeza. 1 minuto de fama? Né? Pois é. Por 1 minuto de fama? Então eu vamos acho seguir que, o na baile. verdade, eu acho que você contar a história desses grandes ícones, por exemplo, Silvio Santos, Hebe, como fizeram, eu acho que você tem que tomar muito cuidado. Você tem que tomar muito cuidado. Sim. Porque você pode cair realmente ali pro escracho, sabe? E você pode entregar uma história que não é verdade. O da Por exemplo, Hebe também foi um fiasco. Eu sempre fui muito próximo, a Silvinha sabe disso. Então, o que acontece? O Silvio Santos que entregaram é o Silvio Santos do Xaxá. Não é o Silvio Santos que a gente está acostumado a ver, o Silvio Santos que a gente assiste. A gente assistiu um Silvio Santos extremamente esquizofrênico, louco. Ridicularizado, né? Caricato, entendeu? E Por que a gente tem tanta dificuldade de fazer boas histórias com personagens reais? Por que a dramaturgia brasileira é tão boa? A gente tem boas novelas, mas por que tem tanta dificuldade com personagens reais? Porque quando você convive com um personagem real, você sabe da história, você foi ler as biografias, você conversou com pessoas sérias que gostam do personagem, aí você consegue. Por exemplo, não sei se vocês assistiram a peça Silvio Santos, eu acho que foi o nome, Silvio Santos, com o Velson. O Velson fez o meu pai a história fidedigna. Eu sei porque eu convivi desde os meus 16 anos, eu sei da história inteira. Então, de todas as minhas irmãs, eu fui assistir a peça, levei vários amigos, chorei muito, porque assim, eu revivi uma história que o Felipe até se foi assistir, você deve ter chorado bastante também, porque a gente viveu aquela época da garganta do meu pai, a gente viveu tudo aquilo com meu pai, então aquilo foi assim, copia e cola. Agora, ele estudou o personagem, ele assistiu o meu pai em vários programas, ele viveu, ele engoliu, ele consumiu o Silvio Santos, ele não entrou ali achando que era ou imitou trejeitos, ele realmente assim, quem viu o Velson assim, era realmente o meu pai milhões de anos atrás, assim. Então essa é a história, você quer viver aquele personagem, então você vai estudar, você vai viver, você vai ver outros trabalhos daquele personagem, daquela pessoa, para você viver aquela pessoa. E não simplesmente fazer o achismo e ridicularizar aquele artista, sabe? Antônia, por favor. Não, eu tô ouvindo, eu não senti vontade de ver. Eu já conheci seu pai, Silvia, eu já estive com ele, a irreverência dele, o jeito dele, você fica meio abestalhada assim perto dele. Ele vai no camarim, ele recebe as pessoas, ele é de uma simplicidade. Você fica meio... Ele me pediu para contar 2 mais 2, eu não sabia se era 4. Você fica assim na frente dele. É exatamente isso. E ele brinca e ele te deixa à vontade. É uma pessoa que assim, o Silvio Santos é um comunicador que tinha que viver para sempre, na minha opinião. Não é porque eu tô na tua frente, não. Todo aniversário dele, eu só tenho uma única imagem com ele, porque eu só tive uma vez com ele, ele pega na minha Playboy passando no corpo dele, eu posso... Ela é ótima. Ela é ótima. Existe troféu imprensa sem Silvio Santos? Não acho, não creio. Eu acho que assim, todas as pessoas podem tentar representar ele ali, mas não existe. Ele leva aquilo com muita seriedade. Eu acho que tanto os jurados ali, Sônia, que já está lá há tantos anos, tantos outros que estão ali, já tem aquela figura como o apresentador do troféu imprensa. Então, se ele não quiser fazer neste ano, não vai estar na programação? Não vai estar na programação. Nossa. Tá certo. Isso é muito Também difícil eu colocar qualquer outra respeitar. pessoa ali. Eu acho que pode voltar daqui a algum tempo, enfim, reestruturado de uma outra forma, enfim. Mas eu acho que o troféu imprensa é Silvio Santos, não adianta. E vários outros programas, como por exemplo Porta da Esperança, sem Silvio Santos não consegue. Não existe. Por mais que alguém tente fazer, é a mesma coisa imitar que colocar um sofá no SBT e não ser a Hebe, entendeu?
Para vocês que sintonizaram agora na Jovem Pan, são 11 horas e 51 minutos. Nós estamos recebendo aqui Silvia Abravanel, batendo um papo sobre televisão, Silvio Santos, vida pessoal, tudo junto, misturado, daquele jeito que a gente gosta, certo, maninho? Meu querido Zé Gotinha, por favor. Eu queria fazer uma pergunta sobre o futuro da TV. A gente falou que a TV, hoje, em comparação com o passado, está mais politicamente correta, meio sem graça, mas com a chegada dos streamings, YouTube, toda essa coisa, você acha que qual é o caminho para o futuro da TV? Tem uma volta às origens ou, enfim, qual que é o futuro? Infelizmente, assim, com a entrada da internet, a gente já percebeu isso há muito tempo, dos streams, de TV fechada, as pessoas estão migrando muito mais. Então, hoje em dia, a gente encontra muita dificuldade. O que a gente dava de 30 pontos antigamente de audiência, a gente, assim, suadamente, a gente consegue dar 5, 6 pontos hoje, assim, com o mesmo produto, até produtos melhorados e tudo mais. Então, realmente está dificultando muito. E o público hoje em dia está muito mais exigente, querendo muito mais, porque ele compara, né, com programas, as pessoas que têm TV fechada hoje, elas comparam muito. Então, realmente, elas migram para a internet porque é onde elas vão conseguir achar o que elas buscam. Porque o que a gente dá já não supre mais, entende? Então, as crianças de antigamente, hoje são os adultos que têm filhos. Mas o que eles querem para os filhos? Assistirem um programa que eles acham que é legal, o que eles acham bacana. Então, é muito mais TV fechada do que a gente oferece. Ô, Silvio, eu lembro da minha infância assistindo Bom Dia e Companhia e eu percebi que nos tempos pra cá... Não, da tua infância. Tem quantos anos? Você assistiu hoje, querido, você tá brincando. Ele tem quantos anos esse mocinho? Ele tem 13. Ele tem 13. Ele é prodígio, meu. A maisinha. Ele fez 13 ontem. Mas assim, eu tenho percebido que teve menos programas cada vez mais voltados pro público infantil, e a gente não vê mais do mesmo jeito como era divertido. Eu ficava esperando o horário do Bom Dia e Companhia. Hoje em dia a criança não tem mais isso. Por quê? O que aconteceu que enfraqueceu esse tipo de conteúdo na televisão? As pessoas acham, as crianças hoje em dia, se você chegar, não sei se você tem filhos, mas se você chegar para sua filha de 11, 10, 9 anos, 12 anos e dar uma boneca, ela vai quebrar na sua cabeça. Hoje ela quer um iPad, hoje ela quer um celular, hoje ela quer, porque ela acha que você está infantilizando demais essa. Hoje as crianças, elas saem dos 5 anos de idade para os 13, 14, 15, 18. Elas não têm mais aquela faixa de criança, ser criança. Acelerou demais, né? Entende? Então, vamos supor, eu apresento o Sábado Animado, das 6 ao meio-dia no sábado. Assistir o meu programa é um parto pra eles. Eles estão achando que eu sou uma bobona, uma véia ridícula ali. Sendo que eu tô fazendo papel de mãe. Tentando trazer a criança pra ser criança. Criança hoje em dia não sabe brincar do jogo da velha. A criança hoje em dia não sabe fazer o jogo jogo da memória. Elas não sabem, elas têm uma extrema dificuldade, sabe? Mesmo brincar na rua, brincar na rua, de pega-pega. Eu tenho uma filhinha de 3 anos, vai completar 4 anos agora em junho. Odeia ele. Não odeio, pelo contrário. Esses dias, Fê... Inclusive, odeia ele. Mentira, claro que é mentira. Criança não tem esse sentimento, Felipe. O cara destrói o ambiente, o Felipe Pires, né? Ele é um cara extremamente desagradável. Ele vem com o boletom do Tinder, meu, no programa. Olha isso. Deixa eu voltar no raciocínio aqui. Eu tenho uma filha que vai completar 4 anos agora. E esses dias eu tava fazendo a barba, aí ela chegou pra mim e falou assim: que massa a sua barba, pai. Olha só. Eu olhei assim e falei: como é que você sabe falar massa? Que massa? Da onde você tirou isso? E aí ela falou assim: ué, no vídeo do YouTube. Pronto. Tá aí. Tá explicado. Ela tem Resume. 3 anos. Ela tem 3 anos. Ela chegou pra mim e falou assim: que massa, pai. Mas ela sabe que o pai dela é um youtuber, apresenta um programa de churrasco. Não, e ela Mas não é isso. Por isso... Não é isso. O ponto é o seguinte: a gente perdeu o controle. Total. A gente perdeu a noção, o controle. O SBT, mas voltando nesse assunto eu acho que principalmente infantil, o SBT hoje é a única emissora que ainda se preocupa ainda com um pouco de conteúdo infantil. Graças a Deus, eu tô empregada. Tanto que tem a Silvia com o Sábado Animado e também tem a novelinha agora, Romeu e Julieta. Romeu e Julieta. Que é o Romeu e Julieta infantil, né? Vai começar agora isso. Vai estrear Segunda-feira. Segunda-feira, a infância de Romeu e Julieta. Tá linda. A infância de Romeu e Julieta. Mas como que a gente faz pra, tentar controlar isso? Ou é um caminho sem volta?
Eu acho que ainda alguns pais conseguem recuperar, sim, os filhos. Eu faço o meu máximo e, graças a Deus, ainda tem um público muito fiel para mim, que assiste o programa, os avós, os tios, os pais assistem o meu programa, pedem para que eu volte semanalmente, mas a gente ainda está no sábado, graças a Deus, e a gente consegue fazer isso. A gente consegue, dentro de casa, a gente consegue ainda buscar a infância. Não dando para o seu filho de 2 anos um celular para você ter um momento de paz na hora do almoço. Então, ou mas você... é difícil, Mas não é difícil. Não, difícil. Não é difícil. O celular. Ô, Paulo, mas então, é difícil. O Salvatore é apaixonado pelo Carrossel, ele assiste toda noite Carrossel e ele fala, mãe, já estou chegando quase no episódio 200, porque não acaba nunca, né? Não. E ele descobriu o Carrossel num domingo legal, com o Celso Portiolli. Então ele fala com o Celso, ele manda recado pro Celso, ele é apaixonado pelo Celso. Um dia ele quer ir no domingo legal, já combinamos, não deu certo, mas ele é doido e a gente tem que incentivar. Sim. Eu acho que o incentivo tem que vir de casa. O incentivo tem que vir de casa. A gente tem que realmente, assim, trazer essa cultura ainda de criança, ser criança, ter a infância. Ela não pode pular dos 3 pros 15, entendeu? Não é ridículo uma menina de 12 anos, 10 anos, 9 anos. Eu, com 16 anos, na minha época, eu brincava de boneca e não tenho vergonha de falar isso, sabe? Mas hoje em dia, uma menina de 16 anos, ela já tá indo pra balada, ela chega às 7 horas da manhã, ela já tá fumando, ela já tá fazendo botox, sei lá o quê, entendeu? Hoje em dia, elas não têm mais a infância, a adolescência, precoce, né? Muito, entendeu? Então, assim, nós em casa, quem pode fazer esse trabalho em casa são os pais com a extensão da escola e realmente pedir para a escola, vamos ter nossos filhos terem infância, jogar bola, bets na rua, brincar de boneca, sabe? Não dá um iPad, um celular para uma criança de 2 anos de idade para ter um momento de paz, sabe? Dá um vasinho, faz a criança plantar o feijão no algodão, entendeu? Vamos trazer essa infância. Nós pais temos esse dever e essa obrigação. E eu não me sinto uma velha coisa ridícula. mais lúdica, né? Mais lúdica. Eu não me sinto uma velha ridícula de estar apresentando um programa para criança. Mas é porque eles falam, o que essa velha está fazendo aí? Eu sou mãe e eu tenho essa obrigação. Ô, Silvia, deixa eu te agradecer pela sua participação. Obrigada. Mais uma vez, por ter aceitado o nosso convite do FIEI, de participar sempre aqui com a gente. Muito obrigado. Volte sempre. E a gente só pode dar algum tipo de serviço aí? Todo sábado? Que horas? Todo sábado, das 6 ao meio-dia, eu tô lá no ar, no SBT. Graças a Deus, estou empregada ainda. Me tiraram da semana, mas eu continuo lá no Sábado Animado. Por favor, assistam, porque é um programa lúdico, legal e divertido, enfim. Então, pais, mães... E sigam também, acompanhem a Silvinha nas redes sociais, né? Isso. Boa. É o @ Silvia Abravanel, com 2 As. E agora a gente vai encerrar com uma música que eu acho que você vai gostar. Ferro e fogo, não, meu amor.